Welcome to Portuguese for Real. I've gone down the language learning path a few times before, and it's always easier if there's something you might actually want to listen to or read in the time between intermediate level and fluency. On this show, I'm going to supply Portuguese learners with stories of accessible difficulty in their target language. Most of the verbs in the script, outside of the prelude and conclusion, will be in simple present, which I found tends to be the biggest pain point for most Portuguese learners. This way, you can grow your own vocabulary and learn natural speech patterns without having to scramble to pick up on which tense I'm using. If you're wondering how advanced your Portuguese needs to be to follow along, you will be fine as long as you have a firm grasp on the simple present tense for most common verbs. Almost any time I say a future tense, it will be in ir plus infinitive form. So instead of eu estarei, I will say eu vou estar. I'm William, and if you allow me, I'd like to speak some Portuguese to you today. Now, on to today's story, The Seven Kings of Rome, or Os Sete Reis de Roma. Prelúdio, Prelude. A cidade de Roma foi fundada, isto é, começa a existir em 753 antes de Cristo. Não sabemos muito sobre os primeiros séculos da cidade. Os romanos não escreviam sua própria história. Só começaram a escrever quando encontraram os gregos. Mas essa história fica para outro dia. Hoje vamos falar da história romana antes da escrita, ou a história romana em que os próprios romanos acreditavam. Muito disto são coisas impossíveis de provar e, na verdade, em alguns casos, coisas que sabemos que não aconteceram. Eu vou contar a história como os romanos a contavam. Mas pense bem, o que você vai ouvir agora não é a história como ela aconteceu. É apenas a coleção de lendas e mitos que os romanos contavam uns para os outros, sobre si mesmos. Si mesmo é um jeito de dizer oneself em português. Nascimento dos Gêmeos, Birth of the Twins. Nossa história começa com os gêmeos Rômulo e Rêmulo. Gêmeos são irmãos nascidos da mesma mãe e ao mesmo tempo. De acordo com os romanos, os pais de Rômulo e Rêmulo eram Marte, o deus romano da guerra, e uma virgem vestal. As virgens vestais são muito importantes para a religião romana. São mulheres vestidas de branco, que são proibidas de se casar. They are forbidden from marrying. São as virgens vestais que observam os rituais religiosos na cidade. Por isso, os gêmeos nasceram com a autoridade, o poder de semideuses e sacerdotes. Um sacerdote é um perito, um expert, sobre os deuses. Os dois bebês são abandonados, são deixados para trás, no rio Tibre. Em inglês, se chama o rio Tibre de Tiber. É o rio que divide a Itália em norte e sul. Eles são adotados por um lobo, que cuida deles até que um casal de fazendeiros os encontra
e os cria no reino de Alba Longa. Os pais adotivos de Rômulo e Rêmulo são fazendeiros. Eles cultivam a terra e os animais. Já adultos, os irmãos decidiram construir uma cidade. Depois de procurar um bom lugar, eles encontraram uma área rodeada por 7 colinas, 7 montes de terra. Eles discordaram, ou seja, não tinham a mesma opinião sobre onde construir. Rêmulo preferia a colina Aventina, enquanto Rômulo preferia a colina Palatina. Eventualmente, em uma das muitas discussões são brigas, que os dois tiveram sobre o tópico, Rômulo matou Rêmulo. Rômulo foi proclamado o primeiro rei da cidade de Roma. Primeiro rei, the first king. Rei Rômulo escolhe um homem de cada uma das 100 famílias mais poderosas da cidade. Poderoso é quem tem poder. Generais, presidentes e bilionários são poderosos. Eles têm poder. Este grupo de 100 homens é transformado no Senado. O Senado, começando agora, vai votar para decidir o que o governo vai fazer. A cidade recebe muitos imigrantes no começo, no início do reinado de Rômulo. Isto aconteceu porque a cidade abriu as portas para todos os refugiados de guerra da Itália. Mas por isso a população de homens cresce muito mais rápido que a população de mulheres. Rômulo convida os cidadãos de Sabina, uma cidade próxima, para Roma para um festival. Durante a festa, os romanos capturam as esposas e filhas dos visitantes. O rei de Sabina prepara sua cidade para a guerra contra Roma. Os romanos e seus inimigos começam uma batalha, mas as mulheres capturadas se colocam entre os dois exércitos. Os romanos aceitam parar o conflito e juntar as duas cidades, Roma e Sabina, sob uma monarquia dupla. Rômulo e Tátius, rei dos Sabinos, seriam co-reis ao mesmo tempo. Se não sabe o que é um conflito é uma briga, uma luta. Todas estas palavras querem dizer a mesma coisa. Pouco tempo depois destes eventos, Tátius morre. Rômulo reina por 37 anos, mas um dia desaparece misteriosamente durante um tufão. Um tufão
é um pequeno tornado. Os senadores dividem o poder do rei por 1 ano. Cada senador governa por 5 dias. Ao fim deste ano, Numa Pompilius é escolhido como rei. Os senadores escolhem Numa Pompilius para ser rei. Segundo rei, the second king. Numa é um sabino, um homem sério, que não gosta de luxo, não gosta de riquezas. Ele rejeita ser rei. Rejeitar é dizer não. E diz que Roma precisa de um rei para liderar seu exército, e não de um homem que vive uma vida de paz e reflexão. Numa diz que o Senado precisa de um sim dos deuses para convencer ele a sentar no trono. O Senado faz um sacrifício para Júpiter e os sinais são favoráveis. Com estes bons sinais, Numa aceita o trono. Terceiro rei, the third king. Após a morte de Numa, o povo e o Senado escolhem Tullius Rostilius como o terceiro rei. Tullius Rostilius é o oposto de Numa. Ele é um guerreiro, um soldado nato. Ele declara guerra contra o reino de Alba Longa. Nesta guerra, os dois lados decidem. No lugar de uma grande batalha, cada cidade vai mandar 3 gêmeos. A luta dos dois grupos de gêmeos vai decidir o conflito. Os 3 irmãos romanos vencem e Alba Longa é destruída. Os romanos forçam a população de Alba Longa a se mudar para Roma. Repetindo, os romanos obrigam a população de Alba Longa a viver em Roma. Os nobres da cidade conquistada agora vão ter cadeiras no Senado romano. Por causa do aumento do Senado, ou seja, porque o Senado aumentou, a primeira casa do Senado é construída. A Cúria Hostilia vai ser usada até 52 a.C., um período de mais de 400 anos. No final de seu reinado, segundo as lendas, Tullius Rostilius é atingido por um raio lançado por Júpiter, porque ele não respeitou os deuses. Quarto rei, the fourth king. O neto de Numa Pompilius, ou seja, o filho do filho de Numa, é eleito num voto geral. Ancus Marcius, o quarto rei de Roma, é um homem muito religioso. Os líderes das cidades latinas
pensam que, por isso, Ancus será pacífico. Eles pensam que ele será igual a Numa. Por isso, eles atacam cidades romanas e saqueiam elas. Mas Ancus sabe fazer guerra quando necessário. Ele derrota os latinos e anexa várias cidades latinas durante esta resposta. Vitorioso, Ancus começa um projeto de construção. Ele constrói a primeira ponte sobre o rio Tibre. Também constrói o porto de Ostia. Isso é muito importante para o comércio de Roma com as outras cidades. O porto de Ostia será o porto mais importante do Mediterrâneo pelos próximos 1000 anos. Ancus Marcius reina por 24 anos. Ele morre por causas desconhecidas, ou seja, ninguém sabe como Ancus Marcius morreu. Quinto rei, the fifth king. O quinto rei é Lucius Tarquinius Priscus. Ele não é romano, ele é etrusco. Os etruscos são um povo muito rico, ou seja, eles têm muito dinheiro. Eles vivem ao norte de Roma. Até agora, nenhum rei romano deixou o trono para seu filho. Por isso, Tarquinius conseguiu convencer o Senado e o povo romano a fazer dele um rei. No trono, ele expande, aumenta as fronteiras de Roma. É este rei que introduz o triunfo, a parada militar em celebração de uma grande vitória em Roma. Também é no seu reinado que os romanos adotam, ou seja, começam a usar a corneta de guerra tradicional, the traditional war horn. Muitos símbolos do exército romano aparecem no reinado de Tarquinius Priscus. Ele também faz muitas grandes obras em Roma, muitas grandes construções. Ele drena os pântanos, he drains the swamps, entre as 7 colinas para construir o Fórum Romano, a praça principal da cidade. Ele também começa a construção do grande esgoto de Roma, a Cloaca Máxima, e do grande Templo de Júpiter, no Monte Capitolino. Ele é assassinado pelos filhos de Ancus Marcius, que querem o trono de volta. Querem que o trono seja retornado a eles. Sexto rei, the sixth king. O próximo rei de Roma foi Servius Tullius. Ele é um escravo que se casa com a única filha do rei anterior. Um escravo
é uma pessoa que é tratada como propriedade, que é comprada e vendida e que não tem direitos. A economia romana depende de escravos, que são grande parte da população. Para que não aconteça uma guerra civil depois da morte do seu sogro, that is, after the death of his father-in-law, o Senado dará o trono para Sérvios. No seu reino começa uma grande reforma política. Ele divide o povo romano em classes, com base na riqueza, e não apenas nas linhas familiares. Ele também constrói as primeiras muralhas ao redor da cidade, as muralhas servianas. Ele reinou por 44 anos, mas é assassinado por sua própria filha, Túlia, e por seu marido. Muitos romanos não gostaram da ideia de um rei ex-escravo, nem mesmo a sua própria filha. Pelo crime de ser um bom e justo rei, Sérvios foi assassinado pela própria filha e o marido dela. Sétimo rei, the seventh king. O sétimo e último rei de Roma foi Lucius Tarquinius. Seu apelido é Tarquinius Superbus, o soberbo. Uma pessoa soberba é uma pessoa que se acha muito importante ou muito bonita. Uma pessoa arrogante. Essa pessoa arrogante é filho do quinto rei, Tarquinius Priscus, e marido da cruel Túlia. O pai dele, o grande rei guerreiro, não o tratou bem em casa. Pode-se até dizer que o tratou muito, muito mal. Tarquinius Júnior cresce e vira um tirano. Um tirano é um governante mau e que não respeita as leis. Ele governa com o medo, sem consultar o Senado. O evento mais famoso de seu reinado é o estupro, the rape, de Lucrécia, uma nobre romana, pelo filho do rei. Depois desse crime, Lucrécia se mata, comete suicídio, na frente da família real. Isso causa uma grande revolta contra a monarquia. A República, the Republic. A revolta contra Tarquínio o Soberbo é liderada por Lucius Iunius Brutus e por Colatinos, o marido de Lucrécia. O povo e o Senado expulsam o rei e sua família de Roma para sempre. Os romanos decidem que nunca mais vão ter um rei. Em vez de escolher mais um rei, eles criam a República. No governo da República, o poder é dividido entre 2 cônsules, que são eleitos todos os anos pelo Senado e pelo povo. O primeiro ano da República Romana foi 509 a.C. Correções.
corrections. Esta é uma história muito interessante, mas, infelizmente, a maior parte da história é um mito, a myth. A arqueologia mostra que Roma não foi fundada por um homem em um único dia. Na verdade, pequenas aldeias nas 7 colinas cresceram lentamente e se uniram, united or joined together, ao longo de séculos. A monarquia provavelmente existiu, mas os 7 reis eram provavelmente chefes locais ou líderes de clãs. A lista de 7 reis foi criada muito tempo depois, para dar uma história longa e gloriosa a Roma. Muitos detalhes, como Rômulo e Rêmulo sendo criados por uma loba, são mitos comuns em muitas culturas antigas. Outros aspectos talvez sejam verdade, como os projetos de construção de Tullius Hostilius, que são bem atestados. Mas o que é mais importante é o que esta história diz sobre as pessoas que a contavam. Por exemplo, os primeiros 3 reis de Roma alternam, they alternate, de um rei guerreiro para um rei religioso, até que as duas figuras são unidas em Ancus Marcius. O que acha que isso diz sobre os romanos? This has been the Portuguese for Real podcast. I appreciate all you listeners who stuck with me to the end. Subscribe or follow or whatever it is you do on your listening platform of choice. If you're interested in the Portuguese language and want to make some real progress, check this episode's description. In there, you'll find a link that will tell you how to set up a Portuguese lesson with yours truly. I'm Will Cruz, polyglot language teacher, and I could be your polyglot language teacher if you follow that link. Enjoy your day.